Era muito, muito lento, assim, você ia andando, um quadro, outro quadro. Nossa. E aí, né, não sei se você é da época do Doom, Sim. a gente ficava lá caçando, né, porque não tinha internet nessa época. Então você ficava caçando revista, um conhecia daqui, um conhecia dali, aí você ficava lá ativando o modo Deus, modo não sei o que lá, ativava as armas, começava a atravessar a parede. Era muito legal. E pra gente era, nossa, o máximo aquilo, né? O negócio travando, 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 mas era, putz, era o máximo. Sabe o que me impressiona? É que eu lembro como se fosse ontem, porque isso parecia muito realista. Não, nossa, eu lembro a primeira vez que eu joguei o Wolfenstein. Sim. E aí, um pouco depois, né, meu primo já tinha, o pai dele já tinha atualizado o PC, se eu não me engano ele tinha ido para um Pentium 100, um Pentium 133, e o dele rodava Duke Nukem. Nossa. Nossa, a gente ficava, né? Esse eu gostava, hein? Ainda gosto. E aí tinha um outro jogo, como é que chamava? Agora esqueci, que era o do motoqueiro lá. É Road Rash? Não. Putz, esqueci, era tipo um puzzle. Ah, tá. Era... Eu vou lembrar, até o Não, final tudo bem. eu lembro. E a gente ficava jogando esse jogo, que era animal. E aí nessa época já tinha CD-ROM, Sim. começou o Windows 95, Ah, então já avançou né? mais. Mas o seu computador, aquele 386, quando que você começou a trocar? E você mesmo meteu a mão na massa pra trocar? Como é que foi? Então, foi. Eu comecei... depois que eu entrei no técnico, fiz esse curso, passou algum tempo, eu comecei a trabalhar como estagiário. Então, o meu primeiro emprego como estagiário foi numa empresa que prestava serviço para a Dataprev e Prodesp, e ficava ali na Estação da Luz, a empresa. Olha só. Então a gente fazia manutenção de impressora matricial, eram umas impressoras que tinham o tamanho da mesa, Nossa. assim. Meu, era engraçado que a impressora trabalhando, se a mesa não fosse forte, a mesa balançava junto, assim. Nossa, devia ser Fala muito aquele pesado. vam. Nossa. E a gente trabalhava, né, fazendo manutenção nessas impressoras. Algumas já tinha começado o mercado de impressoras jato de tinta. Então, lá... Isso foi o quê? 99? 99, um pouco antes, 98, Uhum. né? Na verdade, 97 para 98, isso. Uhum. Mas já tinha, eu já via, nessa época eu já via gente com aquelas impressoras HP, acho que era DeskJet. DeskJet 395. Sim. C. Eu tive uma dessa. Eu tive uma dessa. Tinha várias variações dessa impressora, né? Sim. Só que nesse específico a gente trabalhava com uma impressora que ela era só preto e branco. Não era o jato de tinta. E, meu, saía de lá, né? Tudo pintado. Tudo pintado. A impressora matricial também. E foi diversão, trabalhei lá um pouco tempo. E aí eu comecei, né? Comecei a ganhar algum dinheirinho. E aí ia na Santa Efigênia. Nossa, E aí eu montei o meu primeiro PC que eu saí do 386, eu montei um Pentium MMX. Legal. Um 233 MMX. Nossa, naquela época era... Nossa, 233. Nossa! Pô, isso era caro, viu? Isso não era barato, não. Não, mas aí foi naquela coisa, né? Troca uma peça daqui, né? Vende uma coisa, compra outra, sim. né? Não foi assim no cash, porque não dava, né? Sim. E ainda Era mais caro. estagiário, né? Eu lembro, nossa, eu comprei uma memória na época, era uma memória RAM de 64 megas. Nossa. Meu professor de eletrônica, o cara que deu o curso pra mim, falou: o que você vai fazer com tudo isso daí de memória? Tudo isso aí de memória. Tudo isso aí de memória. E eu fiquei, pô, deu pra comprar, né? Eu fiquei, nossa, maravilhoso. O pente, porque, putz, o 386 eram, se eu não me engano, 4 pentes de 1 mega cada um. Nossa, uma coisa era memória Edo e você comprou memória PC100, PC133 já, né? Exato. Era uma placa-mãe que tinha as duas opções, né? Eu já mexi numa dessas. Então, nossa, cara, e o pessoal não sabe, né? Que hoje em dia é tudo facinho. Você vai lá na BIOS e seta tudo. Boa parte das configurações ele puxa automático. Nessa época era tudo jumper. Você tinha que olhar no processador lá. Qual que é o clock base? O clock base é 33. Vou lá, a placa-mãe na serigrafia tinha a tabelinha lá, que você ia lá, via qual que era a configuração do jumper para você chegar nessa frequência, quais eram os multiplicadores. É que senão não funcionava. Não sei se vocês sabem que hoje é fácil, você compra memória, vou ligar o XMP aqui. Naquela época, não. Você pega um processador ali, 133, de repente se a memória for 100, você tem que ajustar isso aí para que funcione. Se ficar fora de sincronismo, esses clocks, não funciona. Não funciona.
não ligava. Era muito legal, porque a gente teve uma base de conhecimento muito legal. Sim. Depois os jumpers começaram a aparecer os deep suites, né? Que você só mudava a chavinha de posição. E aí, depois começou a modernizar, né? E aí, né, seguindo ó, a sequência, aí eu saí dessa empresa, fui ser estagiário em uma outra empresa, que era uma empresa focada em servidores para pequenas empresas. Então, eles faziam manutenção de rede, e era o estagiário responsável do laboratório. Já tava o chefinho da galera ali. Não, e pior que o laboratório era eu e mais um estagiário. Ah, tá, é só, então é só uma Era pessoa. engraçado. Não, mas aí o dono falou, não, você fica de responsável, porque você vai controlar entrada e saída do estoque. Ah, sim. Aí você vai controlar isso, vai controlar aquilo. Meu, era estagiário, cara. Eu falo assim, putz. Mas foi uma experiência muito legal nessa época. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu já tava com... Já tava pra fazer 18 já. Legal. 18... Não, acho que eu já tinha feito 18. Isso daí foi em 90 e... eu já tinha feito, porque eu faço no final do ano, né? Já era começo de 99 isso. Nossa, olha só. Né? Do final de 98, eu acho que trabalhei lá uns 8 meses, mais ou menos. No final de 98 até o começo de 99, aí eu entrei na NET. Você trabalhou na NET? Eu não Trabalhei sabia. na NET São Paulo. Deixa eu só puxar um negócio aqui. Olha só, eu conheço o Gilberto há muitos anos, mas sempre algo disse assim, um dia você vai ter seu podcast. Aí você pergunta toda a história de vida dele. Eu não queria perguntar antes. Igual o Zibert, eu não vou perguntar nada antes. Eu quero que conta aqui, porque, cara, eu quero ouvir essa história aí. Porque, olha, tem cada história cabeluda da NET, o pessoal que pirateava e aquela coisa. Aqui em São Paulo, os caras pirateavam até internet, velho. Até a Virtua, os caras vendiam modem lá que habilitava e funcionava. Cara, eu não peguei essa época, porque assim, eu fui contratado pra NET, todo o pessoal que foi contratado junto comigo, foi contratado na época que o Virtua tava começando. Olha só. Então eram uns modems gigantes, assim, que você tinha, que a velocidade mais rápida que a gente tinha na época era 512 kB. Nossa, era o começo do começo do começo. O começo do começo. Tanto que foi nessa época, né, a gente foi contratado, eram equipes específicas só para fazer a instalação e manutenção do Virtua. Então, nós fomos contratados e treinados para isso, tanto que a gente trabalha em duplas, né? Sempre foi em duplas. E, cara, tem muita história. Conta algumas boas. Cara, é assim, ó, deixa eu explicar pra vocês. Pessoal que assiste o nosso canal, já viram que eu gosto de rede. Eu gosto dessas coisas tudo. Eu mexo em tudo isso aí. Então, eu vivi tudo isso aí. Só que assim, eu morei a vida inteira em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Chegava tudo em São Paulo, anos depois ia pra Campo Grande. Então, em 2007 só que chegou em Campo Grande a Virtua. Só que ele dividiu muito tempo com a net analógica, pra você ter uma ideia. Sim. E as velocidades eram 2, 4 e 8 mega. E era simétrico, download e upload, não tinha diferença. Então, vocês ainda tiveram sorte, tá? Porque a NET em São Paulo, ela era dividida em 2 tipos de rede. A rede NET, que era a rede moderna, e a rede antiga, que era a rede multicanal. Nossa. E a rede multicanal, cara, era problemática, né? Era uma rede super antiga. Nas entradas da fiação, por exemplo, para prédios, Nossa. entrava AC junto. Porque o amplificador nessa rede mais antiga tinha AC passando, porque ela alimentava os amplificadores de sinal. Nossa. Então, cara, eu lembro uma vez que eu tava... Ali era na Cidade Jardim, ali na Avenida Cidade Jardim, ali é bem a divisa entre as duas redes. A gente tava fazendo uma manutenção lá, e a gente foi trocar o conector do drop que entrava pro prédio, eu catei o alicate e pá! O negócio deu aquela piscada, eu falei, ferrou. Queimou o amplificador. Não, porque você derruba, né? Você faz curto e ele derruba, tem um fusível, né? E ele queima o fusível e derruba, cara. E eu derrubei metade do node ali. Meu Deus! Isso pega quanto? Pega o bairro? Não, pega alguns quarteirões ali. Alguns quarteirões sem internet. Aí a gente, putz, pegamos a rede errada. Aí, naquela época a gente usava Nextel, né? Aí chamava lá a central, o pessoal do COP. Manda o pessoal da rede externa aqui, cara, que aconteceu um acidente. Aí você tinha que explicar, fez isso. Preciso de um pessoal da rede externa que mexe com a rede sul. Aí vai acionar o pessoal, pro pessoal ir lá fazer a manutenção. Putz, cara, tem muita Você coisa. derrubou a TV a cabo e a internet de quarteirões. Esse daí não foi o pior, mas
tudo bem. Isso não foi o pior? Não, Teve um pior que esse aí? teve um pior, Então cara. me conta, eu quero saber. Cara, muitas histórias. Uma vez eu tava fazendo instalação do Virtua lá no Jardim Europa. Eu e meu parceiro, a gente atendia muito região do Jardim Europa, Pinheiros, Alto da Lapa, Vila Leopoldina. Uma vez a gente tava lá numa mansão, cara. E aí, naquela época, cara, a gente tá falando de 2001, 2002, mais ou menos. Nossa. O cara tinha um cockpit no quarto dele, pro PC dele, naquela época. E o cara, puta mansão. E aí estamos lá fazendo instalação, e aí o que acontece? Tinha que puxar o cabeamento, né, coaxial, subia do quarto dele, tinha que pegar uma emenda em algum ponto dentro do forro. Nossa. Aí lá vai eu, né? Subi lá, tava um puta calor, cara, um puta calor. E eu andando lá dentro, tinha 2 caldeiras de água quente, de aquecedor. Os boilers. Porque o cara alimentava a casa inteira. E eu entrei lá, passando lá no meio das coisas, fui lá, fiz a emenda. Beleza. Deu sinal? Deu. Bom, vou descer. Tô saindo, pisei num cano. Meu Deus. E era o cano de saída da água quente. Meu Deus. Cara, imagina o cara olhando assim, o cara não tava na hora, né? Ele recebeu a gente, deixou lá o empregado acompanhando e ele saiu para fazer as coisas dele, né? Provavelmente ele tava cuidando do trabalho, empresa, não sei. O meu parceiro, que o pessoal me chamava de Abdala lá, né? Porque o meu nome do meio é Abdala. Abdala! Cara, tá pingando água até do lustre! Meu Deus. Tava pingando água do lustre, saindo água pela tomada. Meu Deus, aí correndo, tentando achar o registro, né? Consegui achar, fechei. Aí lá vamos nós. Aí desci, né? Aí os caras já estavam correndo, né? O pessoal pra secar lá, tudo. Falei pra ele, ó, não se preocupa, né? A NET tem uma equipe que a gente chama de equipe de danos. E o pessoal vai vir aqui pra arrumar isso daí. Né? Tiver que pintar, tiver que arrumar aí. Meu Deus. Mas ele falou, beleza, mas tá funcionando a internet? Ele não tava nem aí, nem... Nossa. Não, tá funcionando. Não, beleza, tá bom, isso daí a gente resolve, dá um jeito. Aí, né, naquela época, eu ainda peguei o telefone dele, né? Depois, mais tarde, na hora que eu tava indo embora, liguei pra ele e falei, olha, a gente acionou o pessoal, a internet tá funcionando e tal, só me desculpa, né? Pelo que, né, aconteceu e tal, não vi, né? Realmente eu não vi, cara.